curso do Saber Direito desta semana é de Direito do Trabalho. Você vai aprender sobre o meio ambiente do trabalho, a segurança e a saúde do trabalhador, o que diz a legislação sobre as atividades perigosas e insalubres. E ainda, conheça e entenda o conceito e os gêneros de acidente de trabalho. As aulas são com a professora Fernanda Rocha. Olá, pessoal! Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do meio ambiente do trabalho e vamos falar mais especificamente da insalubridade, ok? Como eu já tratei aqui com vocês, o artigo 7º da Constituição Federal, lá no seu inciso 23, ele deixa bem claro que são direitos dos trabalhadores, entre outros, que visem a melhoria de suas condições, a remuneração, uma remuneração adicional para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Infelizmente, as atividades penosas não foram regulamentadas. O inciso 23 do artigo 7º é uma norma constitucional de eficácia limitada, portanto, necessita de uma lei que o regulamente. Nós só temos regulamentação para insalubridade e para periculosidade. Para penosidade ainda não temos essa regulamentação. Iremos tratar aqui sobre a insalubridade, ok? O adicional de insalubridade e o conceito das atividades insalubres são tratadas tanto na CLT, ali a partir do artigo 189, quanto na NR15. Essa NR15, ela possui 14 anexos e é sobre essa NR15 que nós iremos trabalhar nessa aula, ok? Antes de mais nada, eu quero ler aqui com vocês o artigo 189 da CLT, que trata das atividades insalubres. Veja o que diz o artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O que a gente precisa ter em mente quando nós estivermos falando aqui sobre insalubridade? A insalubridade, ela é prevista e regulamentada por meio de parâmetros e limites de tolerância que são estabelecidos na NR15. O que seria limite de tolerância? O limite de tolerância é aquele limite de exposição, e aí nós vamos ver já que tanto numa avaliação qualitativa quanto quantitativa, os técnicos dos ministérios, principalmente ligados aí à área do trabalho, e aí lembrando que a NR15 é composta, ela é elaborada, como toda a NR, por uma comissão tripartite, então, ali com representantes dos empregados, empregadores e governo, e essa comissão elabora os limites de tolerância para determinados agentes. Alguns agentes, eles têm limites quantitativos, então, por exemplo, se nós estivermos falando de ruído, nós teríamos ali um limite de tantos decibéis para um determinado tempo de exposição. Então, nós utilizaríamos aí tanto um parâmetro quantitativo, combinando com o limite, com aquele tempo de exposição a que o trabalhador está exposto àquele agente insalubre. Quando nós falamos aí de uma avaliação qualitativa, basta a presença daquele agente insalubre para que seja verificada essa insalubridade. É muito importante a gente pontuar que só terá direito ao adicional de insalubridade aquele trabalhador que estiver trabalhando, laborando, exposto a algum agente que esteja previsto na NR. Por mais que um agente seja considerado insalubre por um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho, o trabalhador não terá direito ao adicional de insalubridade se esse agente não estiver previsto na NR15. E além da previsão do agente em um dos anexos da NR15, esse trabalhador também tem que estar exposto além dos limites de tolerância. Então, além de se verificar a presença do agente insalubre, também será necessário verificar se os limites de tolerância foram extrapolados naquele ambiente de trabalho. Quando nós falamos de insalubridade, o adicional de insalubridade, esse plus salarial que o trabalhador ele recebe, até como uma consequência da monetização da saúde do trabalhador,
A insalubridade, ela é um salário condição. Esse adicional, ele só é devido enquanto o trabalhador estiver exposto à insalubridade, àquele agente. No momento em que ele deixa de estar exposto ao agente insalubre, ele deixa de ter direito ao referido adicional, porque ele é um salário condição. Só recebe aquele adicional o trabalhador que está exposto ao agente insalubre. Se o trabalhador ele deixa de estar exposto àquele agente insalubre, isso não representa uma redução salarial. Não representa uma redução salarial porque a doutrina e a própria jurisprudência reconhece que é mais benéfico para o trabalhador estar em um local de trabalho salubre, sem exposição à insalubridade, do que receber aquele adicional. Então, a preferência é que o trabalhador esteja trabalhando num local salubre, ok? Continuando aqui. É importante aqui que nós registremos mais uma vez aquela gradação de proteção. Nós temos, tanto nas convenções da OIT, quanto na doutrina, quanto na própria NR9, uma hierarquia nos meios ali de proteção ao meio ambiente de trabalho. Nós temos como a primeira medida que o empregador deve tomar a proteção coletiva. Então, a primeira medida que deve ser tomada pelo empregador é a proteção coletiva do meio ambiente de trabalho. Se a proteção coletiva não for suficiente para que o empregador consiga sanar e transformar aquele local de trabalho em ambiente salubre, ele deve ir para as medidas administrativas ou de organização do trabalho, como o controle de jornada de trabalho, o controle ali da sistemática do local de trabalho. Se essas medidas não forem suficientes, aí sim pode-se falar de proteção individual. E só quando o equipamento individual de trabalho não é suficiente para sanar a insalubridade é que deve-se admitir que o trabalhador esteja trabalhando no ambiente insalubre e, caso o equipamento não consiga sanar a insalubridade, aí sim o trabalhador terá o direito ao adicional de insalubridade respectivo. Continuando, então é só para fixar essa ideia de que a insalubridade ela é residual, ela é a última ratio. A gente tem que lembrar do princípio da regressividade. Então a ideia é que nós busquemos ao máximo o risco zero. Não sendo possível o risco zero, aí sim nós vamos admitir a insalubridade. O 190 da CLT, o artigo 190, continua essa sistemática e diz o seguinte: o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerosdipersóides, tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos, ok? Que são todos agentes aí trabalhados e previstos na NR15. A CLT ainda traz, no artigo 191, mecanismos de neutralização da insalubridade. E aqui eu quero, antes de ler o artigo 191 com vocês, ressaltar dois pontos. A neutralização do agente insalubre é diferente da eliminação do agente insalubre. Nós iremos falar de eliminação do agente insalubre quando aquele agente ele é completamente eliminado do meio ambiente de trabalho. Então, aquele agente insalubre ele é eliminado, não há nenhum resquício daquele agente no meio ambiente de trabalho. Já a neutralização significa que o empregador conseguiu, não obstante a presença daquele agente insalubre no local de trabalho, o empregador conseguiu neutralizá-lo de alguma forma. Conseguiu fazer com que aquele agente insalubre não cause danos ou risco à saúde do trabalhador, ok? Então, só para nós lembrarmos aí que neutralização é diferente de eliminação, mas tanto a neutralização quanto a eliminação do agente insalubre, elas vão fazer com que o trabalhador perca o direito ao adicional de insalubridade, porque nós não iremos verificar ali na prática que há um ambiente de trabalho insalubre. O artigo 191 diz o seguinte: a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância,
Caberá às delegacias regionais do trabalho, comprovadas a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização na forma deste artigo. É importante lembrar que nós não temos mais delegacias regionais do trabalho, que agora nós temos superintendências regionais do trabalho, ok? Continuando aqui, vamos falar sobre as espécies de agentes ambientais. Quais são as espécies de agentes que podem ali configurar a insalubridade, né? Quais os agentes que nós teremos que analisar, limites de tolerância, se há ou não exposição, o tempo de exposição, sempre batendo na tecla que tempo de exposição, tempo do trabalho é uma medida de segurança e saúde do trabalho, ok? É inclusive uma medida que deve ser utilizada para diminuir o risco ao qual o trabalhador estará exposto. Nós temos 3 espécies de agentes ambientais quando nós estivermos falando de insalubridade, que estão aí classificados na NR15. Nós temos os agentes físicos, os agentes químicos e os agentes biológicos. Essas 3 espécies de agentes são regulamentadas na NR15, ok? Quando nós vamos verificar, e ali quando o perito, né, nós iremos já tratar que sempre que houver ali, se nós já estivermos num litígio trabalhista, sempre que uma reclamação trabalhista, o reclamante ele pedir um adicional de insalubridade, em regra o empregador ele terá necessariamente que fazer uma perícia técnica para a configuração da insalubridade. Quando o perito ou até mesmo os técnicos da secretaria ligada ali ao trabalho e à fiscalização forem realizar essa análise, a primeira coisa que tem que se analisar, que ter-se-á que se analisar é qual o agente. Então, qual é a espécie de agente insalubre presente naquele local de trabalho? Então, primeiro se verifica que se o agente é físico, se ele é químico ou se ele é biológico. Se o agente for físico, nós iremos analisar a intensidade daquele agente. Um exemplo, o ruído. Qual é a intensidade? Quantos decibéis esse ruído ali está calculado? Qual é a intensidade desse ruído? Se for químico, nós iremos analisar a concentração desse agente insalubre no meio ambiente de trabalho. Quando nós estamos falando de agente biológico, nós não analisamos em regra nem intensidade nem concentração. Os agentes biológicos, em regra, basta ali que você verifique a existência desses agentes biológicos no meio ambiente de trabalho. E como uma terceira etapa, para alguns agentes, também teremos que analisar o tempo de exposição, tá? Como sempre, tempo de exposição como medida aí de segurança e saúde do trabalho. A depender do agente, o perito vai fazer uma análise ou qualitativa ou quantitativa, a depender do agente, e a NR15, nos seus 14 anexos, é uma NR extremamente extensa, ela traz detalhadamente como que será configurada essa análise, tá, pelo perito, tanto se a análise é qualitativa, quanto se ela for quantitativa, ok? O artigo 194 da CLT traz uma informação muito importante. Fala o seguinte: o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, um ponto importantíssimo é que nós lembremos que o adicional de insalubridade, ele é um salário-condição. Se o empregador, no curso do contrato de trabalho, conseguir neutralizar ou até mesmo eliminar aquele agente insalubre ou, excepcionalmente, aí, se esse agente deixa de ser insalubre, porque nós não podemos esquecer que as comissões tripartistas que elaboram as NRs, elas podem atualizar e modificar ali. Um agente que era insalubre pode deixar de ser insalubre, os limites de tolerância podem mudar. E se isso ocorre no curso do contrato de trabalho, o trabalhador ele deixaria de ter direito ao adicional de insalubridade. Eu quero fechar aqui com vocês o artigo 195 para a gente fechar essa parte introdutória do adicional de insalubridade e partimos aí para as porcentagens e o valor do adicional. Olha o que diz o artigo 195 da CLT. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Então, só para fixarmos que a regra é que a perícia seja realizada por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho.
É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas, arguidas em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará a perícia, perito habilitado na forma deste artigo, e onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Lembrando aí que a regra é que sempre que houver um pedido de insalubridade ou de periculosidade, a regra é que o juiz designe um perito competente para realizar a perícia técnica. E o parágrafo 3º diz que o disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização de ofício da perícia, ou seja, o próprio empregador, a qualquer momento, ou o aditor fiscal do trabalho, verificando que há indícios de que aquele local é insalubre ou perigoso, o próprio empregador, o próprio auditor fiscal do trabalho, o sindicato dos trabalhadores podem realizar a perícia no local de trabalho, ok? Para a gente fechar essa introdução, eu quero resolver uma questão com vocês para a gente fixar e aí continuar debatendo o adicional de insalubridade. Vamos resolver uma questão, vem comigo. Em caso de atividade insalubre, caracterizada como de grau máximo, assinale a alternativa que apresenta a porcentagem do salário mínimo correspondente. A, 10%, B, 20%, C, 30%, D, 40%. Vamos ver aí qual é a resposta correta. Letra D, 40%. O que eu quero que vocês percebam? Essa questão traz aqui um dos pontos mais importantes quando nós falamos do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é pensado e ele é fixado pela NR15 nos graus mínimo, médio e máximo. O grau mínimo, 10% sobre o salário mínimo, o grau médio, 20% sobre o salário mínimo e o grau máximo, 40% sobre o salário mínimo. 30% não é porcentagem de adicional de insalubridade, 30% é adicional da periculosidade que será calculada ali sobre o salário básico do trabalhador e não sobre o salário mínimo como o adicional de insalubridade. E é sobre o adicional que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Quando nós falamos do adicional de insalubridade, é preciso que a gente perceba que nós temos essa gradação, 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. Olha o que diz o artigo 192 da CLT, ok? O artigo 192 da CLT afirma o seguinte: o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Aqui eu quero a atenção de vocês, tá? Primeiro, não existe mais salário mínimo regional. A ideia aqui é que seja computado o adicional de insalubridade em percentagem sobre o salário mínimo nacional, ok? E quando nós estamos falando sobre salário mínimo, tivemos diversas discussões, até que o caso chegou ao STF, sobre a possibilidade ou não de configurarmos ali porcentagens sobre o salário mínimo. A gente sabe que constitucionalmente há uma vedação de vinculação a adicionais, a percentagens sobre o salário mínimo, até para evitar uma questão, inflacionária, evitar ali efeito cascata. E o que o STF entendeu? O STF entendeu que é inconstitucional a configuração de adicionais sobre o salário mínimo. Então, se perguntarem, é constitucional que um adicional seja fixado sobre o salário mínimo? Em regra, é inconstitucional. Mas o STF, ele ficou diante de um impasse, porque não obstante a CLT, diga-lhe que há uma configuração sobre o salário mínimo, não vinha dizendo, não tinha nenhum outro adicional, não tinha uma legislação que trouxesse um adicional substituto.
Então, diante desse impasse, o STF entendeu que, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, como não há outra legislação, somente o Poder Legislativo poderia trazer um novo percentual ou uma nova base de cálculo. Nesse caso, até que nova lei venha disciplinar essa questão, será mantida a configuração da insalubridade sobre o salário mínimo. Então, por mais que seja inconstitucional a vinculação de adicional sobre salário mínimo, por mais que haja uma inconstitucionalidade nesse sentido, por falta de legislação supletiva, vamos continuar aí tendo o adicional de salubridade calculado sobre o salário mínimo. Então, não interessa quanto o empregado ganha. Mesmo que ele ganhe 10 salários mínimos, 10 mil reais, por exemplo. Se esse trabalhador tem um salário base de 10 mil reais. Se ele estiver exposto a um agente insalubre em grau máximo, ele vai receber um adicional de salubridade de 40% sobre o salário mínimo, ok? Esse tema ficou pacificado na súmula vinculante número 4, tá? Quero ler a súmula vinculante número 4 com vocês. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Esse foi o tema que chegou ao Supremo. Então o Supremo afirma que é inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. No entanto, na falta, né, de uma previsão ali supletiva, nós teremos a continuidade ali do cálculo da insalubridade sobre o salário mínimo. Lembrando que a antiga, né, a súmula 228 do TST, que trazia como base de cálculo o salário básico, porque o que fez o TST, assim que saiu a súmula vinculante número 4, determinou o seguinte: já que é inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, vamos estipular como cálculo, nós teríamos que ter um parâmetro, né? Vamos estipular como base de cálculo o salário base. Foi proposta uma reclamação perante o STF contra essa súmula do TST e o TST achou por bem suspender ali a eficácia, tá, dessa súmula. Então, essa súmula está suspensa, não tem aplicabilidade. O que vai valer hoje é a regra de que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo, ok? Continuando aqui, vamos falar aqui, voltando, né, nessas espécies de agente insalubre, nós temos alguns agentes que são considerados insalubres que possuem uma análise quantitativa. Eu quero fixar ele aqui com vocês, registrá-los aqui, para a gente entender quando que eu terei uma análise quantitativa dos agentes insalubres, ok? Quando nós estivermos falando de análise quantitativa, nós estaremos falando dos seguintes agentes insalubres. E aí, nesse caso, a medição ela é de intensidade ou da concentração do agente. Intensidade para agentes físicos, concentração do agente para agentes químicos, ok? Nós teremos aí como avaliação quantitativa a exposição ao ruído contínuo ou intermitente, exposição ao ruído de impacto, exposição ao calor, exposição de vibrações, exposição a agentes químicos cuja insalubridade dependerá de avaliação quantitativa, e aí nós temos alguns agentes químicos específicos que teremos uma avaliação quantitativa no anexo 11 da NR15, temos uma lista desses agentes, e a exposição a poeiras e minerais. Seriam aí os agentes previstos no anexo 1, 2, 3, 8, 11 e 12, tá? O item 15.1.5 da NR15 traz para a gente o conceito de limite de tolerância. Eu considero um conceito importantíssimo, por isso que eu quero ler aqui o ponto 15.1.5 da NR15. Lembrando que as NRs elas estão à disposição, tá, no site da Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Justiça, estão todas na íntegra, atualizadas, então vale a pena dar uma olhadinha e ler aí a NR15, ok? Olha só o que diz o item 15.1.5 da NR15.
Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, qual é a ideia aqui, principalmente nas análises quantitativas? É verificar se a presença daquele agente insalubre, né? Se o agente insalubre ao qual o trabalhador está exposto está ou não dentro dos limites de tolerância. O ruído é um agente insalubre, mas, por exemplo, um ruído abaixo de 85 decibéis não vai trazer nenhum dano ali à saúde do trabalhador. Então, nós teríamos que verificar a intensidade desse ruído e a partir de quando o ruído é considerado agente insalubre. Nós já falamos de quando essa avaliação será quantitativa. Vamos falar agora de quando a avaliação será qualitativa, ok? Nós teremos os seguintes agentes aí que serão verificados por meio de uma avaliação qualitativa. Agentes ambientais que não têm nenhum limite de tolerância, então basta a presença daquele agente, basta a verificação de que há aquele agente no meio ambiente de trabalho que será configurada a insalubridade. São eles: exposição à radiação ionizante, e aí aqui eu quero fazer um parêntese, porque não obstante a radiação ionizante ela esteja previsto no anexo 7, tá? Da NR15, então ela tá ali como um agente insalubre, ela só vai ser um agente insalubre para os técnicos de radiação, porque na verdade a radiação ionizante ela passou, tá, para a periculosidade. Então agora a radiação ionizante, apesar de termos ainda o anexo 7 lá na NR15, ela é considerada, na verdade, um agente perigoso e não insalubre, tá? Basta haver ali a configuração, a existência de radiação ionizante no ambiente de trabalho, que para os técnicos em radiologia será configurada a insalubridade, isso porque a lei especial dos técnicos em radiologia traz essa previsão, e nos demais casos será um agente perigoso, ok? A exposição ao frio, e aí aqui vai ser necessária uma análise, uma avaliação ambiental, ok? A exposição à umidade, que não traz, ali a NR não traz os limites de tolerância, então no caso concreto, em cada caso, a exposição à umidade será analisada pelo perito e aí vai ser verificado na prática se há ou não uma insalubridade, ok? E nós temos aqui exposições que são inerentes à atividade e que também vão ser analisadas por meio de uma avaliação qualitativa, tá? A exposição a condições hiperbáricas, ok? Um excesso de pressão. Exposições a agentes químicos, e são eles arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos, mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas, tá? Aqui nós teremos limites de tolerância para alguns desses agentes químicos, mas são muito específicos e estão presentes no anexo 13, e também a exposição a agentes biológicos, tá? A exposição a agentes biológicos é sempre ali, basicamente, uma análise qualitativa. Em regra, basta que haja a exposição a um agente insalubre biológico para que seja configurada a insalubridade. Continuando aqui com vocês, a NR15, ela traz também quando que será ali configurada essa insalubridade. E a NR15, lembrando que a própria CLT, e aí tentando regulamentar a norma de eficácia limitada constitucional, né, o próprio artigo 7º, inciso 23 da Constituição, diz que a lei que vai dizer o que é insalubridade, a CLT ela delega ali para essas comissões tripartites, para o Ministério do Trabalho, à época o Ministério do Trabalho, a configuração e a delimitação de quais seriam as atividades insalubres. Só pode ser considerada atividade insalubre se estiver previsto na NR15, em algum dos anexos. Por mais que o perito vá ao local de trabalho e entenda que é insalubridade, se não for verificado um agente insalubre que está na NR15, não haverá adicional de insalubridade. Olha aqui o que diz a NR15. Ela fala o seguinte: são consideradas operações ou atividades insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância, e aí ela traz quais são os anexos que vão lidar com limites de tolerância, as atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14 e as comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constante nos demais anexos 7, 8, 9 e 10, ok? Então, a própria NR15 traz pra gente essa ideia. E ela ratifica o que está na CLT, afirmando que
O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, agora salário mínimo nacional, equivalente a 40% para insalubridade em grau máximo, 20% para insalubridade em grau médio e 10% para insalubridade em grau mínimo, ok? A NR15, ela traz uma informação muito importante, porque vamos pensar, vamos imaginar o que é muito comum na prática, o que acontece se o trabalhador estiver exposto a mais de um agente insalubre. Vamos supor que o trabalhador ele está exposto ao agente insalubre ruído e também está ali acima dos limites de tolerância no que concerne ao agente insalubre calor. Esse trabalhador vai ter direito a 2 adicionais de insalubridade? Jamais. A NR15, ela deixa bem claro que se o trabalhador estiver exposto a mais de um agente insalubre, não haverá possibilidade dele receber mais de um adicional. Olha o que diz a NR nesse caso. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Então, aqui um ponto muito importante. Mesmo que o trabalhador esteja exposto a mais de um agente insalubre, ele não vai receber mais de um adicional. Ele vai receber o adicional mais elevado, de grau mais elevado. Do mesmo modo, se ele estiver exposto a um agente perigoso e um agente insalubre, da mesma maneira, ele só vai receber aquele adicional pelo qual ele optar. O trabalhador vai optar, provavelmente, pelo mais vantajoso para ele. Lembrando que a periculosidade é de 30% sobre o salário base, enquanto a insalubridade é de 10, 20, 40, a depender do grau, sobre o salário mínimo. Então, o trabalhador vai ter que fazer essa análise, no caso concreto, de qual é o adicional mais vantajoso para ele. Beleza? Vamos resolver aqui mais uma questão sobre adicional de insalubridade. Vamos lá. Dentre as atividades ou agentes abaixo, assinale a opção em que não haverá insalubridade. A. Corte de cana. B. Umidade. C. Calor. D. Ruído. Vamos lá ver qual é a resposta. Letra A, corte de cana. Pessoal, essa é uma questão muito interessante porque o corte de cana, em geral, ele é considerado, e quando nós ali estamos diante de trabalhadores no corte de cana, é de fato uma atividade extremamente desgastante, ok? Alguns doutrinadores, inclusive, enquadram o corte de cana como atividade penosa. E esse corte de cana, por incrível que pareça, não está enquadrado em agente insalubre, não está enquadrado como atividade insalubre, infelizmente, ok? É inclusive uma crítica que a doutrina faz. Mas como vocês viram, eu falei aqui dos 14 anexos da NR15 e nenhum deles tratam sobre o corte de cana. Corte de cana, atividade extremamente desgastante, que de fato prejudica muito a saúde do trabalhador, ok? Mas não é configurado como uma atividade insalubre. O que pode acontecer na prática, e eu coloquei essa questão de propósito, o que pode acontecer na prática é que, a depender do calor a que o trabalhador no corte de cana esteja exposto, é muito comum que os trabalhadores que atuam ali no corte de cana estejam expostos a temperaturas altíssimas. Se for configurado ali que passou o limite de tolerância do agente insalubre calor, é possível, a depender da perícia técnica, que se configure que aquele trabalho ele é insalubre. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, não é insalubre por causa do corte da cana, é insalubre por causa do calor, da temperatura que aquele trabalhador está exposto na prática, tá? Então lembrem-se que o corte de cana não é considerado uma atividade insalubre, é inclusive algo aí muito criticado pelos doutrinadores, até porque até hoje, desde a Constituição de 88, o trabalho penoso não foi regulamentado, ok? Vamos continuar aqui. Já falamos aqui dessa possibilidade, né, de exposição a mais de um agente, e nesse caso nós teremos necessariamente apenas o pagamento do adicional mais vantajoso, tá? Só para a gente lembrar que a própria NR15 repete a ideia
de que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo, ok? Isso não é considerado redução salarial, porque o adicional de insalubridade, como já falamos, é um salário condição, ok? Ele pode sim ser cancelado se não houver mais nenhuma exposição a agente insalubre, ok? Quero lembrar aqui com vocês, então, vamos conversar sobre as atividades dos agentes insalubres e qual é o grau. Porque a NR15, além de dizer qual é o agente insalubre, quando que esse agente, ele a depender do limite de tolerância, o tempo de exposição, quando que esse agente insalubre, ele vai, de fato, gerar essa configuração da insalubridade, a NR15 também traz para a gente qual é o grau de insalubridade de cada um desses agentes. Quando nós falamos aqui do ruído contínuo ou intermitente, tá? E aí quando a gente fala de ruído, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de ruído, a gente vai analisar tanto a intensidade, tá? Quantos decibéis aquele trabalhador está exposto, quanto o tempo de exposição. Nós temos uma tabela dentro do anexo 1 da NR15 que vai trazer essa relação ruído, intensidade do ruído, tempo de exposição. E esse agente insalubre, ele vai configurar uma insalubridade em grau médio. Portanto, o adicional de insalubridade é para quem está exposto, né? Alguns motoristas, aquele operador de britadeira, o trabalhador que estiver exposto ao agente insalubre ruído, ele receberá um adicional de insalubridade em grau médio e de 20% sobre o salário mínimo, ok? Nós temos no anexo 2 o ruído de impacto, ok? E a NR15 vai configurar aquele ruído de impacto. O ruído de impacto também é um agente insalubre que gera um grau de insalubridade médio, portanto, adicional de 20% sobre o salário mínimo. Temos o calor é um agente físico, também nós iremos realizar uma análise quantitativa, ok? E essa análise do calor, se for verificado que ultrapassou ali os limites de tolerância, teremos um adicional de insalubridade de 20%, portanto, de grau médio também. A NR5, que vai falar dos raios ionizantes, basta lembrarmos ali que a regra geral é que um agente perigoso, apesar de estar num dos anexos da NR15, agente perigoso, ok? Trabalho sob condições hiperbáricas é um agente físico, tá? Tem uma análise qualitativa e esse trabalho sob condições hiperbáricas gera ali ao trabalhador um adicional de insalubridade em grau máximo, portanto de 40% sobre o salário mínimo, ok? Continuando, trabalho aí com vibração, ok? Aliás, com vibração. Os trabalhos com vibração, também um agente físico, também uma análise quantitativa, vai gerar um adicional de insalubridade em grau médio, 20% sobre o salário mínimo. Radiações não ionizantes, tá? Não são radiações ionizantes, são radiações não ionizantes, também considerado uma natureza de risco físico e teremos aí uma análise qualitativa com grau médio 20%. Frio, a exposição ao frio vai ser realizada uma análise qualitativa, um adicional de grau médio, 20% sobre o salário mínimo. A umidade, também uma análise qualitativa, grau médio, adicional de 20%. Agentes químicos, tá? Que estão lá no anexo 11, aí vai depender do agente químico e do limite de tolerância, porque apesar de ser um agente químico, vai ser realizada uma análise quantitativa e vai ser analisada ali a concentração de determinados agentes químicos. Para esse anexo, vai depender da concentração e do agente, porque nós temos tanto agentes com insalubridade em grau mínimo, quanto médio, quanto máximo. Então, dentro do anexo 11, que vai tratar de agentes químicos, nós teremos as 3 possibilidades aí de enquadramento da insalubridade. Poeiras minerais, que é o famoso amianto, ok? E aí lembrando, pessoal, que recentemente, aí julgando algumas ADIs, o STF entendeu que seria inconstitucional o uso do amianto, que também é conhecido aí como abscesto, tá? No Brasil, e nesse caso, apesar, né, de hoje ser considerado inconstitucional a utilização do amianto no país, nós temos esse anexo 12 dentro da NR15 que trazia aí como uma insalubridade em grau máximo, 40%, tá? Era realizada uma análise quantitativa.
Agentes químicos, tá? No anexo 13 da NR15, nós temos agentes químicos mais uma análise qualitativa. Também temos as 3 possibilidades de graus de insalubridade, a depender do agente químico. Insalubridade em grau mínimo, médio e máximo. E os agentes biológicos, tá? Agentes biológicos, uma análise qualitativa vai depender do agente biológico, tá? Nós temos insalubridade em grau médio e em grau máximo. Aqui, só para fixar alguns conceitos, lembrar o seguinte: nós só teremos insalubridade em grau mínimo para agentes químicos, tá? Todos os demais serão ou médio ou máximo, lembrando que nós só temos insalubridade em grau máximo para condições hiperbáricas, poeiras minerais, né, no caso do amianto, agentes biológicos e agentes químicos. Todos os demais serão considerados aí, configurarão uma insalubridade em grau médio, beleza? Continuando aqui, eu quero fechar com vocês essa ideia da insalubridade e vamos falar aqui rapidinho sobre o amianto, ok? O amianto, pessoal, é um agente insalubre, né? Foi considerado um agente extremamente prejudicial, há várias pesquisas nesse sentido, e recentemente o STF entendeu que é inconstitucional o uso do amianto no Brasil, né? Mas caso haja ali alguma pergunta ou algum questionamento sobre isso, ele ainda está presente dentro dos anexos da NR15, beleza? A questão 3, essa terceira questão, fala o seguinte: assinale a alternativa que representa a atual base de cálculo do adicional de insalubridade. Letra A, salário do trabalhador. Letra B, salário mínimo. Letra C, remuneração do trabalhador. Letra D, R$1.000. Vamos aí ver qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra B de bola, salário mínimo, ok? Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam? Não pode se esquecer que, apesar da previsão da súmula vinculante número 4, a base de cálculo do adicional de insalubridade será o salário mínimo. Não porque é constitucional, é considerado inconstitucional pelo STF, mas na ausência de norma legislativa que suplemente, que traga aqui uma previsão supletiva, o STF mantém o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Então, caso o legislador queira, né, corrigir essa inconstitucionalidade, basta que preveja aí uma nova base de cálculo para o adicional de insalubridade. Pessoal, para a gente fechar, eu quero só trazer aqui um exemplo, né? Como eu falei para vocês, a NR15 é extremamente extensa. Quero trazer um exemplo do anexo, o primeiro anexo, que fala do agente insalubre ruído. Como eu falei para vocês, quando nós estivermos diante de um agente físico, que é o caso do ruído, nós iremos analisar a existência daquele agente e também o limite de tolerância e o tempo de exposição. E o ruído é um agente insalubre que dá para nós percebermos aqui essa verificação de forma muito simples. O anexo 1 da NR15 traz para nós uma tabela. E nessa tabela vai dizendo para a gente a intensidade do ruído, então, por exemplo, 85 decibéis, num labor ali de 8 horas. Então, se a jornada de trabalho é de 8 horas e o trabalhador está exposto a 85 decibéis em média naquelas 8 horas, esse trabalhador ele estará dentro dos limites de tolerância e, portanto, não estará aí diante de uma atividade insalubre, tá? A título de exemplo, o trabalhador, se ele estiver exposto a uma intensidade de ruído de 86 decibéis, ele tem que estar no máximo ali numa jornada de 7 horas. Se a jornada dele ultrapassa 7 horas e ele está exposto a um ruído de uma intensidade maior que 86 decibéis, ele estaria necessariamente numa atividade insalubre, grau médio, um adicional de 20%, ok? Vou trazer aqui mais um exemplo para vocês. Se a gente for pegar aqui a intensidade de 90 decibéis, esse trabalhador ele só pode estar exposto a 90 decibéis se na jornada de trabalho dele, se essa jornada for até 4 horas. Se ele estiver exposto a mais de 4 horas à intensidade de ruído de 90 decibéis, ele estará necessariamente diante de um agente insalubre.
Para fecharmos aqui a ideia de agente insalubre, ok? Uma crítica que a doutrina faz é que, lembrando aí o conceito de saúde da OMS, ok? E aí pensando um período anterior à Segunda Guerra Mundial, o conceito de saúde era um conceito negativo, saúde seria apenas a ausência de doença. Nesse paradigma pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 1946, a OMS fixa um conceito de saúde positivo. Então, o paradigma de saúde, ele muda. Não é mais considerado saúde apenas a ausência de doença, mas saúde, ela é considerada também o bem-estar físico, psíquico da pessoa humana. A saúde passa a ser vista como um direito humano e o direito do trabalho como direito humano passa a estar intimamente ligado à saúde do trabalhador. Então, aqui a ressalva que a gente sempre faz é que as doenças psicológicas, elas também serão consideradas doenças ocupacionais, apesar de nós ainda não termos uma configuração de insalubridade, atividades ali em que há uma exposição ao estresse muito grande, né? Nós só temos as doenças psicológicas previstas como doenças profissionais. O bem-estar psíquico do trabalhador é algo que deve ser pensado e deve ser uma preocupação do empregador, ok? A gente ressalta aqui o direito à desconexão, ok? A ideia de que o trabalhador ele tem direito a se desconectar do trabalho. Então a gente precisa lembrar que hoje, com todos os meios telemáticos, celular, internet, o trabalhador ele acaba ligado no trabalho 24 horas por dia e isso traz, sim, problemas psíquicos para o trabalhador. Então eu queria aqui dar uma dica para vocês, tá? Nós estamos trazendo aqui como dica esse livro, Direito à Desconexão nas Relações de Trabalho, ok? É um livro que trata muito bem dessa temática, tá? Dos professores Almir Eduardo de Almeida e da professora Valdete Souto Severo. Fica aqui a dica de uma excelente leitura que trata bastante dessa temática atual sobre a saúde do trabalhador, ok? Para a gente fixar e sanar aquela celeuma ali sobre os raios ionizantes, ok? Como eu falei para vocês, nós temos de fato um anexo ainda na NR15 que trata os raios ionizantes como a atividade insalubre. Eu quero ler aqui para vocês uma OJ do TST que sanou esse problema. Olha o que diz a OJ 345 da seção de dissídios individuais 1 do TST. Ela fala o seguinte: adicional de periculosidade, radiação ionizante ou substância radioativa, devido à exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa e seja a percepção do adicional de periculosidade e não insalubridade, pois a regulamentação ministerial, que são as portarias, ao reputar perigosa atividade, reveste de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no artigo 200 caput e inciso 6º da CLT. No período de 12 de dezembro de 2002 a 6 de abril de 2003, enquanto vigeu a portaria 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade. Então, o que a gente precisa ter muito cuidado, tá? A radiação ionizante, eu não estou falando da radiação não ionizante, estou falando da radiação ionizante. A radiação ionizante, ela só foi considerada atividade insalubre, então nós só vamos aplicar o anexo da NR15 que trata sobre a radiação ionizante para aquelas atividades que foram realizadas de dezembro de 2002, 12 de dezembro de 2002 a 6 de abril de 2003, né? Essas atividades, inclusive, já estariam prescritas aí, né? Esses pedidos já estariam prescritos por conta do tempo. Então, nós não falamos mais em radiação ionizante como atividade perigosa, porque veio uma portaria do Ministério do Trabalho e entendeu aí que a radiação ionizante seria uma atividade perigosa e não insalubre. Então, se perguntarem, a radiação ionizante é insalubre ou perigosa? Perigosa, pode responder de forma muito tranquila, por força até mesmo dessa OJ 345 do TST. Para fixar e para diferenciar aqui a situação dos técnicos em radiologia, eu quero ler aqui para vocês, tá? A Lei dos Técnicos de Radiologia é a Lei 7394 de 85,
e é uma lei que cuida especificamente dos técnicos de radiologia. E lá no seu último artigo, né, penúltimo, aliás, perdão, lá no seu artigo 16, fala o seguinte: o salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no artigo 1º desta lei, que é a atividade de técnico em radiologia, será equivalente a 2 salários mínimos profissionais da região, incluindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade. Ou seja, quando nós estivermos falando do técnico de radiologia, nós estamos falando de um adicional de insalubridade, que é ali, ao mesmo tempo, um adicional de insalubridade, um adicional de risco de vida, e esse adicional, ele é calculado sobre 2 salários mínimos. Apesar do artigo estar falando de salário mínimo regional, essa base de cálculo, né, até por conta da Constituição de 88, a gente vai ler como salário mínimo nacional. Então, em grau máximo, 40%. Então, para esse caso específico, nós temos um adicional de insalubridade de vida de 40%, para os técnicos em radiologia, porque eles trabalham com essa atividade, né, com essa radiação ionizante, e só nesse caso que será aí considerado insalubridade. É a exceção porque está em uma legislação específica dessa atividade de técnico em radiologia. Pessoal, eu quero aqui só resumir, fechar, resgatar o que nós já vimos aqui. É sempre muito importante que nos estudos de vocês revisem os conteúdos. E só para a gente fechar o que nós já trabalhamos aqui em insalubridade, a gente precisa lembrar que a insalubridade, ela é um regramento previsto na CLT por força constitucional. Então, a própria Constituição de 88, lá no artigo 7º, inciso 23, determina que o legislador regulamente a insalubridade. O legislador regulamentou insalubridade e periculosidade, ainda não regulamentou a penosidade, tá? O artigo 7º, inciso 23, é considerado uma norma constitucional de eficácia limitada. A CLT, ela regulamenta a insalubridade, trazendo os adicionais em grau mínimo 10%, em grau médio 20%, em grau máximo 40%, todos calculados sobre o salário mínimo, ok? Tem que ter muito cuidado, porque o STF, por meio da súmula vinculante número 4, já determinou que o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo seria inconstitucional, mas na ausência de uma base de cálculo supletiva, vai permanecer aí essa base de cálculo sendo o salário mínimo, porque não haveria outra até que o legislador regulamente essa base de cálculo. Tem que lembrar que a insalubridade, ela é monetizada, então o trabalhador que estiver exposto a qualquer um dos agentes previstos na NR15, observando os limites de tolerância, né, principalmente para aqueles agentes ali físicos e químicos que têm um limite de tolerância especificado na NR15, se o trabalhador estiver exposto, ele vai ter direito aos adicionais de insalubridade enquanto estiver disposto. Uma vez que esse agente, se ele for ali eliminado ou neutralizado, o adicional de insalubridade deixa de ser devido porque ele é considerado um salário condição. E aqui, para a gente fechar essa ideia de adicional de insalubridade, tem que lembrar que só serão consideradas atividades insalubres aquelas atividades que estiverem previstas na NR15, ok? Então, se estiver na NR15, se estiver dentro ali dos parâmetros, né, estabelecidos para a NR15, pode ser considerado insalubre. Mesmo que seja considerado uma atividade nociva, mas se não estiver elencada dentro da NR15, não será considerado uma atividade insalubre, ok? Pessoal, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês aí na próxima aula para nós tratarmos do adicional de periculosidade. Até a próxima aula. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.